Olá, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com toda a tua família. Nesse primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2024, vamos meditar na palavra do Senhor, Mateus capítulo 6. É o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus. Nesse capítulo 6, Jesus fala do começo ao fim. Eu vou aqui ler tudo aquilo que Jesus falou neste capítulo. Esse capítulo 6 tem como título Como Viver no Reino, ou seja, como viver obedecendo ao nosso Rei, que é Jesus, né? Deus é Pai, Jesus é o nosso Senhor e Rei, né? Nós não devemos chamar Jesus de Pai, porque o Pai de Jesus é o nosso Pai, o nosso Criador, né? Jesus, ele se chama, ele mesmo se auto-intitula de nosso irmão, nosso amigo, né? E ele é o rei dos judeus. Nós somos também povo de Deus, que fomos enxertados, né, na videira verdadeira. Nós somos gentios, não somos descendentes de Israel, mas somos um povo que conheceu Jesus através da palavra de Deus e cremos em Jesus pela palavra de Deus. Então, por isso, nós também fomos alcançados por Deus e somos também incluídos no meio dos salvos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos justifica, né? Ele nos justificou pelo derramamento do seu sangue na cruz, nos purifica de todo o pecado e assim nós recebemos a justiça de Deus à medida em que buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Então vamos ao capítulo 6 que diz, Jesus falando: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças, não faças tocar trombeta diante de ti, como para os como fazem os hipócritas. Repetindo o versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão. E não vai ser bom esse galardão, né? Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. A oração modelo. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Jesus não ensinou outra oração que você tenha aprendido, mas veja a oração modelo. É uma oração que tem os termos, as frases, as expressões mínimas que nós devemos colocar na nossa oração diária. Não devemos orar sempre esta oração, somente essa, mas nas nossas orações devem ter pelo menos, minimamente, essas frases que Jesus nos ensinou através desse capítulo bíblico. Vejam, ele vai dizer as características da oração. Quando orares, não é rezar, é orar. Não existe reza na Bíblia, certo? Quando orares,
Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, e não é um galardão bom, quando você faz as coisas para ser visto pelos homens com o objetivo de obter glória para você mesmo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então veja que Jesus não quer que quando a gente esteja orando, ficar repetindo a mesma coisa, né? Eu fiz muito isso. Eu repetia a mesma oração várias vezes, né? Já fui da religião romana e lá tem repetições, né? Você tem várias orações que nem é para Deus, né? Como Jesus ensinou, são orações para Maria, por exemplo, não é para Deus aquela oração. Jesus não ensinou a nós orarmos para Maria, certo? Você pode consultar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você não vai ver Jesus ensinando a gente a orar para Maria. Jesus disse: quando vocês orarem, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, devemos dirigir a nossa oração diretamente ao Pai. Jesus não mandou a gente orar nem para Ele, o Filho, mas mandou a gente orar ao Pai. Vejam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu vou comentando a oração, certo? Para que a gente entenda o Pai Nosso. Deus quer que a gente ore ao Pai, não é ao Filho, não é ao Espírito Santo, não é a anjos. Tem gente já orando ao Espírito Santo, orando a anjos. Jesus não ensinou isso. Vamos continuar fazendo aquilo que está escrito. O que está na palavra de Deus é o que nós devemos obedecer. Orações a anjos, orações a Jesus, orações ao Espírito Santo não se coadunam com o que está ensinado aqui em Mateus capítulo 6. Jesus não mudou, certo? A Bíblia não mudou, nem pode ser mudada. Ai daquele que mudar a Bíblia e ai daquele que ensinar coisas que estão fora da vontade de Deus. Veja que ele diz: venha a nós o teu reino. Ou seja, ele quer que nós continuemos tendo ao Pai como nosso rei, né? Como nosso Deus. O Pai é superior ao Filho, né? Então, Jesus tem o Pai como o seu rei, como o seu Pai, como o seu Deus, né? Então, veja, o reino de Deus deve vir sobre nós e nós devemos obedecer a este rei, a este reinado. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Então, lá no céu, a vontade de Deus, ela é completamente obedecida, sem nenhuma mudança, nenhuma variação. Quem é que obedece à vontade de Deus lá no céu? Jesus? Jesus obedece à vontade de Deus? Os anjos obedecem à vontade de Deus lá no céu? Então, Jesus está dizendo que aqui na terra
tem que ser do mesmo jeito. Ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como no céu, comparando com a vontade de Deus que é obedecida lá no céu, não é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a gente não deve ficar preocupado com o dia de amanhã, porque amanhã a gente nem sabe se vai estar vivo. Então para que se preocupar assim? Ai, Senhor, me dá o pão de amanhã também. Não, quem morre não precisa de pão, não é? Então, temos que pedir o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja bem, se você é uma pessoa que perdoa a quem te ofende, Deus vai perdoar você também, porque você está pedindo isso a Ele nessa oração. Jesus colocou essa frase na oração para que a gente perceba que Deus vai fazer conosco do mesmo jeito que a gente faz com o próximo. Perdoa as nossas dívidas, assim como, ou seja, da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Veja como Jesus se preocupa conosco em relação ao pecado. O pecado, meus irmãos, não pode ser banalizado na nossa vida. Mentir é pecado, roubar é pecado, ter outros deuses é pecado, né? Tudo está lá nos 10 mandamentos. Possuir imagem de escultura, só possuir já é pecado, né? Você falar o nome de Deus em vão é pecado. Muita gente usa esse jargão popular, pelo amor de Deus, né? De forma irresponsável. Não é em situações, nem sempre é em situações sérias, né? De uma conversa séria. Não, às vezes a pessoa está jogando bola e fala: Homem, pelo amor de Deus, você não sabe bater um pênalti. Está errado, é pecado. É o terceiro mandamento, você não pode pronunciar o nome de Deus em vão, né? Então, o pecado não pode ser banalizado. O pecado tem que ser um acidente na tua vida e na minha. A gente não deve pecar deliberadamente, né? A gente não deve fazer aquilo que desagrada a Deus deliberadamente. Às vezes, você, por uma fraqueza momentânea, você cometer um pecado, mas você deve imediatamente se arrepender de ter cometido, pedir perdão a Deus e assim Ele te perdoará, desde que você perdoe também os teus irmãos. Então ele finaliza a oração dizendo: Não nos conduzas, ou em outras versões diz: Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Nós não devemos nem ir ao encontro da tentação, porque às vezes a gente vai ao encontro da tentação, não é? A gente quer ser tentado pelo pecado, pelo diabo, pelas coisas do mundo. A gente se deixa tentar pelas coisas do mundo. E isso é pecado, não é? Olha, Jesus disse: Não olhe para o vinho. Quando você olha para o vinho, você pode ser atraído por aquela cor do vinho, seja um vinho vermelho, seja um vinho branco, né? Você olha para uma garrafa de cerveja, ela está lá se mostrando extremamente gelada. Você está indo ao encontro da tentação. É como, mas eu não posso beber um cálice de vinho? Pode, um cálice de vinho pode. Agora uma garrafa inteira, que vai acontecer? Você vai se embriagar. Eu não posso beber um copinho de cerveja? Pode, um copinho de cerveja pode, né? Uma latinha, pode, né? Cuidado que essa latinha pode deixar você com uma quantidade X de álcool no seu corpo e você vai ser preso no trânsito por dirigir com alto índice de álcool no seu sangue, certo? Mas se você estiver em casa, na casa da
sua família, né? Ali, se você não se embriagar, né? Não estou dizendo que deva beber, né? Porque você pode causar escândalo às pessoas que verem você bebendo, né? O servo do Senhor não deve escandalizar o seu próximo, mas não devemos ir ao encontro da tentação. Se você não quer ser tentado pelo vinho, não compre, nem deixe na sua prateleira ali, porque um dia você pode ser induzido a bebê-lo e vai se embriagar e vai fazer coisas que vão desagradar o Senhor. Mas ao contrário de embriagar-se com vinho ou com cerveja ou com bebida forte qualquer, ou até por drogas alucinógenas, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o que diz Efésios 5,18, tá bom?